práticos, esses pensamentos, né, esses provérbios, aplicados na vida prática, porque sempre tem um princípio, né? O Senhor falou nos evangelhos que quando o espírito imundo deixa um homem, ele vai para lugares áridos e depois de um tempo ele volta e encontra aquela casa, né? Aquela pessoa, casa varrida, limpa e tudo mais, e ele volta com certos espíritos piores do que ele. Isso é uma alusão também a Israel, mas também é um princípio geral, porque quando, no caso de Israel, quando eles deixaram a idolatria, eles não colocaram o Senhor no lugar, eles limparam a casa, por assim dizer, da idolatria, mas eles não colocaram o Senhor lá dentro. Então, no final, né, quando na grande tribulação, esses demônios, né, vão invadir novamente Israel e vai ser o seu estado pior do que o primeiro. Vão sofrer muito por não terem colocado o Senhor no lugar do que havia saído deles, a idolatria. E aqui também nós vemos no capítulo anterior, nós vemos que conselhos, né, do que nós não devemos fazer e deixar e não seguir esses princípios de adultério quanto à vida normal, né, das pessoas, do casal, e também com a idolatria ou outras coisas, né, que o cristão pode ter também com idolatria. E só que se nós tiramos essas coisas, deixa a casa limpa, por assim dizer, e não colocamos outras coisas no lugar, o nosso estado vai acabar sendo pior do que o primeiro. E esse princípio nós vemos na epístola, quando passamos por Colossenses, né, no capítulo 3, que ele fala das coisas que deveriam ser deixadas, né, as coisas mais aberrantes, as coisas mais sutis. Capítulo 3 de Colossenses. Versículo 5. Multiplicai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tortas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos vestistes do velho homem com seu feio, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei-vos. Assim também vós. Assim fazei vós também. E tudo isso, e sobre tudo isso, revestimos de caridade com vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações e sejam revestidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus. Então nós temos que, e Filipenses também trata a mesma coisa, tira as coisas que são más, desvia-se das coisas que são más, mas põe as coisas que são boas no lugar, que são realmente proveitosas, né, no lugar. E aqui em Provérbios nós estamos vendo a mesma coisa, que depois de desviar-se, né, do mal, então buscar essa sabedoria, como ele fala aqui, de madrugada, buscá-la, que é, na verdade, buscar ao Senhor. Como lá em Colossenses, né, a palavra de Cristo habita ricamente entre vós. E andar nessa comunhão, né, com Deus, e essa sabedoria aqui em Provérbios, eu vendo que ela é personificada, né, parece uma pessoa realmente falando, andando, fazendo, mas na verdade tudo isso aí provém, né, de Deus, provém do Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Em Colossenses mesmo, voltando em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado da divindade, onde está aí do Pai, é da divindade, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E também em João, né, o Evangelho de João diz no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nesses provérbios, o irmão falou de personificado como uma pessoa, e realmente é o Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus. E por ele todas as coisas, não só todas as coisas foram feitas, mas ele sustenta todas as coisas até hoje funcionando por ele. A energia que move o mundo, que mantém, sustenta o mundo, os mundos como nós vemos, é o Senhor Jesus que cuida de tudo isso. É ele que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o que sustenta todas as coisas, e que foi o Criador de todas as coisas. E ele, sendo a sabedoria, quando nós somos nesse livro de Provérbios, né, que está falando da sabedoria de Deus, para nós entendermos qual é a vontade de Deus, quais são os meios que Deus age e o que ele faz em termos de justiça, de equidade. Se nós só praticarmos todas essas coisas aqui, mas não tivermos nos apossado dessa sabedoria de Deus, que é Cristo, como o irmão falou, vai ficar uma casa limpa, porém vazia. E nós temos que buscar estar cheios do Senhor mesmo.
no próximo capítulo vai falar do banquete da sabedoria, que a sabedoria convida os outros para sentar com ela e cear com ela. Isso é o convite mesmo para que todos os homens venham aprender o que é a sabedoria de Deus, de Criador de todas as coisas, e uma sabedoria que existia antes mesmo da fundação do mundo, porque em Cristo todas essas coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não dá para a gente medir com os mesmos olhos de Deus a glória da glória onde Cristo estava e a negrura da negrura desse mundo que Cristo desceu. Não dá para a gente medir com os olhos de Deus o que Deus enxergava aqui nesse mundo, essas trevas habitando aqui, né? Como estava, como ele teve que sair de onde ele estava, quando a gente fala, né? Ele saiu da glória, deixou toda a glória, palácios de marfim. Não, mas nós não sabemos o que tinha lá naquela glória, exatamente, né? Ele era rico, eu falava, isso é rico, mas quantos bens ele tem? É como se nós pudéssemos ir na casa de um homem rico, uma pessoa rica, e ele começar a mostrar para nós todos os bens que ele tem, todas as fazendas, todos os lugares bonitos, em todos os países, né? Quando a gente fala da glória do céu, nós não sabemos bem o que é na sua totalidade. E quando Cristo deixou a sua glória, ele veio para um lugar, esse lugar que nós estamos hoje. O que nós enxergamos hoje? Verdade, muitas coisas. Mas como ele via quando ele deixou a glória, quando ele veio? Ele era um homem, como fala em Provérbios, né? Que veio no meio de uma geração má e perversa, a sua própria criação, aquelas coisas que nós vemos que ele criou, né? O homem que ele criou, e ele veio, ele se fez carne e veio habitando por nós. E a palavra fala em Provérbios, no versículo 7, nós estamos vendo, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, para que bem as entendam, e justas, para o que acham o conhecimento. E a palavra fala aí, o comportamento dessa pessoa de Cristo, esse homem santo que veio aqui, o comportamento dele no meio dessas trevas que existiam aqui, desses homens ímpios, em nenhum momento o meio externo influenciou a Cristo internamente. Ele não se deixava levar, ele falava coisas retas, coisas certas na hora certa, ele tinha palavras certas na hora certa, ele tinha uma palavra de consolo, ele tinha uma palavra de salvação, né? Assim como na cruz, crucificado, ele diz: eis aí o teu filho consolando a sua mãe. Ele tem uma palavra de salvação para o ladrão que está na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, as coisas internas, externas, não influenciavam o que ele era. Ele sempre ia dizer a verdade, ele sempre ia falar a verdade, sempre ia sair coisa reta da boca dele, coisa justa, porque ele foi o único justo que passou aqui por esse mundo. E lá em 1 Pedro 2, 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quer dizer, não achou nenhum engano, não cometeu nenhum pecado, não se achou engano na sua boca, em nenhum momento. Nós, pressionados por alguma situação, nós podemos até dissimular
ou até mentirmos, né? Dependendo da situação. Não que nós somos mentirosos, não que nós mentimos, mas eu estou querendo falar com relação ao Senhor Jesus. Não achou esse engano na boca dele. Tudo o que ele falava era verdade, tudo o que ele falava era o que ele havia ouvido do Pai, que ele falava: eu vim para falar a verdade para vocês. Vocês estão em engano. Ele veio falar a palavra de verdade. E ele, na posição que ele veio, injuriado como ele foi, quando você é injuriado injustamente, nós ficamos irados. Sobe aquele torpor na gente, quando a gente, né, é injustiçado. A gente fica, mas não foi com o Senhor Jesus. Quando injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Se alguém quer querer mexer com a gente, tem gente que eu dou uma. Quer dizer, não é assim que o Senhor Jesus agia. Ele não ameaçava, ele veio para mostrar quem era Deus, né? Na sua infinita misericórdia. Depois a gente, em Isaías 53, 9, eu vou só ler, ó. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aquele que não conheceu o pecado, essa está em 2 Coríntios 5, 21, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, né? Nós temos essa pessoa, essa sabedoria, esse homem, então, que esteve aqui, se a gente for ler em Hebreus, Salmo 2 e Hebreus, nós vamos ver aquele que estava lá com o Pai, na glória, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. E depois, no Salmo 2, nós somos exortados, quando ele vier para reinar, como esse mesmo homem que veio como um cordeiro, que não abriu a sua boca diante dos seus rociadores, ele vai reinar agora com 7 infernos. Por isso que ele fala: aceitai a sabedoria, aceitai agora o meu conselho, aceitai agora o Evangelho, né? Para que você não venha a padecer. E nós estamos falando da sabedoria do Senhor, esse aspecto estava pensando que o Batista estava falando também, não tinha injustiça nele, né? Em nenhum aspecto. Nós vemos da verdade nele, injustiça, são todas as palavras da minha boca. Mas eu estava pensando numa coisa também. No versículo 30, a metade do versículo, não lemos ler todo o 30, versículo 30, então eu estava com ele e era seu aluno, e essa parte, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Estava pensando no Senhor, os irmãos estão relacionando com sabedoria, e era cada dia as suas delícias. E uma vez o irmão, fazendo uma aplicação disso aí, ele falou assim: olha, o céu não vai estar completo sem mim. Eu estava pensando, cada um de nós aqui que cremos no Senhor Jesus, vamos estar no céu. E se há alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus
está tendo essa oportunidade e foi um eleito, saiba que sem você o céu não vai estar completo. Estava pensando em mim ou em nós estamos aqui, né, uma fraqueza visível, nossos exercícios individuais enquanto assembleias, mas nós, em Cristo, nós somos as suas delícias, aplicando dessa maneira. Assim como Cristo era as delícias de Deus, nós somos as delícias de Deus, porque Ele agiu de uma maneira soberana, né? Agindo conosco, nos buscando, mas trazer esse aspecto também, sabe, o quão significativo é para nós pensarmos no prazer que Deus tem em nós também. Em Cristo nós vamos estar diante do Senhor a qualquer momento. Então, apesar de toda a fraqueza, esse é um outro aspecto, né? Não estou falando dessa coisa prática do livro de Provérbios, mas relacionando, como os irmãos fizeram, relacionando com o Senhor, e nós em Cristo somos as delícias de Deus também. Voltando um pouquinho na parte prática do que o livro de Provérbios nos fala, é interessante vermos uma coisa muito importante, que cada cristão, todo dia que ele levanta, ele tem que lembrar, e cada dia que ele volta para casa também. São duas coisas. Primeiro, se eu sou um estrangeiro por causa de Cristo nesse mundo, e se eu sou um peregrino ou um cidadão desse mundo, que eu quero ser. E as instruções que nós vemos que a sabedoria nos dá é justamente essa, para aprendermos a viver no deserto espiritual que para nós é esse mundo, enquanto Deus permita que estejamos aqui. Paulo, em Filipenses, não precisam abrir lá, ele orava, ele pedia a Deus, falando assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, Paulo aqui nos fala de uma coisa muito importante para nós, que é o poder da ressurreição de Cristo. Por exemplo, se eu acordo de manhã e tenho no meu coração comunhão com Cristo e conheço do poder da ressurreição de Cristo, eu estou vivendo, mesmo aqui, nas regiões celestiais, desfrutando das coisas espirituais. E aí sim eu posso andar nessa sabedoria, né, nesse poder de vida que o Espírito Santo nos provê, e as coisas desse mundo vão se tornar secundárias para nós. E isso, resumindo bem, seria andar em sabedoria nesse mundo. Porque o que o cristão mais deve desejar? Estar com Cristo na glória, na presença do seu Salvador. Agora nós estamos aqui nesse mundo, às vezes, andando como cidadãos, querendo às vezes arrumar o mundo, arrumar as coisas para nós, para vivermos melhor, para termos mais, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E é uma coisa muito importante, porque o diabo quer cada vez mais fazer com que nós não venhamos a conhecer o poder da ressurreição de Cristo.
Porque nós, infelizmente, por nossa fraqueza, nós trocamos muito rapidamente. É triste dizer, mas nós trocamos as coisas celestiais ou até deixamos o Senhor em segundo plano. E andar em sabedoria nesse mundo é justamente isso, é uma coisa que nós temos que lembrar cada dia. Vemos o apóstolo Paulo, que exemplo de homem de fé, mesmo assim ele rogava a Deus para que ele pudesse conhecer a Cristo, como se ele não conhecesse ainda, e o poder da sua ressurreição, antes mesmo até das aflições de Cristo. Então nós vemos quão importante é. Às vezes nós olhamos só a parte bonita da sabedoria, né? Gostamos de falar da sabedoria, achamos bom, mas pouco vivemos na sabedoria divina. O andar de cada cristão deve ser um encorajamento para nós estarmos andando aqui nesse deserto como se nós já estivéssemos em Canaã. O povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito, mas não foi logo em seguida entrando em Canaã. Ele teve que passar pelo deserto. E é no deserto que nós precisamos da sabedoria de Deus.